Com a doutora Giovana Agostini, nutricionista especializada em climatério e menopausa. Seja muito bem-vinda ao Conexão RS, doutora. Começa então perguntando. Às vezes as pessoas fazem confusão com os termos, né? Você pode explicar pra gente, para iniciar, qual a diferença entre o climatério e a menopausa e quais os sintomas apresentados em cada um? Muito boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Muito prazer estar conversando aqui com vocês. Boa tarde, Maria Eduarda. Então, vamos lá, gente. A diferença é bem simples. O climatério é uma fase que antecede a menopausa, ou seja, a mulher ainda está menstruando. Às vezes, uma menstruação um pouco irregular, aquela menstruação que menstrua um mês, fica 2, 3 meses sem vir. Às vezes, menstrua uma quantidade menor, outras vezes uma quantidade maior, mas a menstruação ainda está vindo. Essa fase se chama climatério. Já a menopausa, ela é uma fase que, como característica, ela é a ausência por 12 meses da menstruação. Ou seja, a mulher fica exatamente 1 ano sem menstruar. Então, quando ela completar esse 1 ano da ausência da menstruação, aí sim ela está na menopausa. E aqui tem um ponto bem importante. Estando na menopausa ou estando no climatério, que é essa fase que antecede, os sintomas são os mesmos. Os sintomas já podem começar na fase do climatério, como o calorão, o ressecamento vaginal, a queda de cabelo, unhas fracas, zumbido no ouvido, dor nas articulações. São mais de 50 sintomas que tem nessa fase e a grande maioria das mulheres nem imaginam que o sintoma que ela está sofrendo é do climatério ou da menopausa. Giovana, muito interessante isso. Eu mesma não sabia, acho que muita gente não sabia também sobre essas diferenças. E queria te perguntar de uma informação que surge bastante, né? Às vezes a gente não sabe se é verdade ou não, que é possível engravidar durante o climatério, procede? O climatério, como você ainda está menstruando, é possível, porque o que acontece? Nós, mulheres, nascemos com uma quantidade específica de óvulos, e é bem importante a gente comentar sobre isso. E a gente vai liberando esses óvulos a partir da nossa primeira menstruação, chamada menarca. Então, a gente libera um óvulo, ou aquele óvulo ele vai ser fecundado, engravida, ou aquele óvulo não vai ser fecundado, e aí vem a menstruação. E aí, todo mês acontece isso. Então, mesmo se a menstruação esteja irregular, está tendo a liberação desses óvulos e tem, sim, grande chance de engravidar. Perfeito. E você até mencionou que os sintomas da menopausa podem começar no climatério. Mas se percebe que existe, de repente, uma piora entre o climatério e a menopausa? Existe alguma diferença aí? É porque quanto mais tempo você deixar esses sintomas na sua vida, mais eles vão intensificar. E esse é o grande erro que a gente precisa alertar aqui. Porque muitas mulheres pensam assim: começou com os calorões. Assim como veio, uma hora vai passar. Ou até mesmo a gente escuta dos profissionais, que muitas vezes essas mulheres vão procurar, que não são especialistas em menopausa, e falam: não, isso é normal da menopausa, toda mulher vai passar. E a mulher começa a se contentar com essa normalidade, ou seja, de um sintoma que ela não tinha e começa a ter. Mas, indiferente se ela está no climatério ou na menopausa, o tempo que ela mantém com esse sintoma, quanto mais tempo você ficar sem fazer nada, mais o sintoma vai intensificando. E sintomas que você não tinha começam a ter. Então, por isso que eles intensificam com o passar dos anos, porque com o passar dos anos você vai chegando mais próximo da menopausa. Perfeito. E como a gente pode, então, tratar esses sintomas? Olha, isso é uma excelente pergunta, porque a grande maioria das pessoas e dos profissionais nos orientam o quê? O uso de hormônios. E uma notícia fresquinha que saiu agora, semana passada, falando sobre a proibição dos chips hormonais, conhecidos como chip da beleza, pela grande quantidade de efeito colateral que eles causam, como aumento do colesterol, pressão, triglicerídeos, acne, alteração de voz, trombose, AVC e também aumenta em 50% a chance de desenvolver câncer de mama, útero e ovário. Então, o que a gente faz? É utilizar uma terapia de reposição hormonal, um chip hormonal, um hormônio, seja ele bioidêntico ou sintético? Não. Por quê? Porque esses sintomas não estão vindo por uma queda hormonal. Esses sintomas estão vindo por quê? Por um corpo que está completamente inflamado, uma mulher que ela não tem um estilo de vida realmente saudável, dorme bem, pratica atividade física, tem bons hábitos alimentares, consome uma quantidade recomendada de água e também eles estão vindo por uma deficiência de nutrientes. Quais nutrientes? Vitamina D, zinco, selênio, magnésio, cálcio, vitaminas essas que são extremamente importantes para o nosso organismo. Então, por exemplo, se uma mulher está sofrendo com queda de cabelo, a gente precisa avaliar como está o ferro dela, o zinco, os hormônios da tireoide. Se a mulher está sofrendo com falta de memória,
provavelmente ela está tendo uma falta de vitamina B12. Então, são vários sintomas que a gente, primeiro, precisa identificar quais são, e aí a gente busca o motivo, busca a causa desses sintomas, que é por um corpo que está inflamado, por um corpo que está desnutrido, e também, por consequência disso, ele diminui a produção de hormônio. E então, não é você entra na menopausa e para de produzir hormônio. Na verdade, isso vem acontecendo como uma consequência do organismo que, por muitos anos, está inflamado e está desnutrido. Perfeito, Giovana. Nós mesmos aqui da redação até chegamos a discutir um pouco sobre essa questão do implante da beleza que estavam mencionando por aí, né? E a gente até pensou em trazer esse assunto e olha que interessante. A gente nem precisou trazer especialmente esse assunto, como ele é relacionado a tantas áreas e como ele mexe tanto com o corpo das mulheres, né? Você percebe nas suas consultas mulheres que chegam com bastante sintomas negativos por conta desse uso dos hormônios inadequado? Sim, tem mulheres que ficam, eu digo, dando murro em ponta de faca. Porque quando a gente escuta de um profissional, e principalmente que nos passa o uso do medicamento, a gente confia na conduta daquele profissional. E a grande maioria deles não alerta de todos os malefícios que esse hormônio vai causar para a nossa saúde. Gente, eu mencionei, aumenta em 50% as chances de desenvolver um câncer de mama, útero e ovário, uma trombose, um AVC, ou seja, é um risco muito alto que você está correndo e por não resolver ainda os seus sintomas da menopausa. Então, eu pego pacientes que estão há 6 meses tomando hormônio, há 1 ano tomando hormônio, o calorão continua, a falta de libido continua, ressecamento, e pior ainda, sintomas começam a intensificar, sintomas que ela não tinha, começa a ter. Então, elas chegam com uma queixa de dor de cabeça, que elas não tinham e começaram a ter pelo uso de hormônio, uma queda de cabelo, que não tinham e começaram a ter pelo uso de hormônio. Então, eu sempre falo, gente, vou deixar um alerta bem importante aqui para vocês. Terapia de reposição hormonal, seja ela sintética, seja ela bioidêntico, não é a solução correta para tratar sintomas da menopausa. Isso vem de que forma, então? Através da alimentação, gente. A alimentação, ela tem o poder de te dar a doença e ela tem o poder de te dar a saúde. Então, existem inúmeros alimentos que Deus já deixou para nós. Isso está em Gênesis capítulo 1, 29. Para vocês se alimentarem, eu dou tudo aquilo que está na natureza. Plantas, animais, flores, frutos. Então, a gente precisa realmente ter esse conhecimento através dos profissionais que são especialistas nessa fase e começar a incluir esses alimentos na nossa alimentação. Quer ver só um exemplo? A linhaça dourada. A linhaça dourada, ela é incrível para aumentar lubrificação vaginal, que é um sintoma que as pacientes sofrem muito, que inclusive vem antes da falta de libido, para melhorar a hidratação do cabelo, crescimento do cabelo e principalmente os calorões, conhecidos como fogacho. E aí, às vezes você escuta uma notícia dessa, às vezes na internet, no Instagram de um profissional, e começa a utilizar semente de linhaça e não resolve. Por quê? Porque a forma correta de você consumir essa linhaça para melhorar os teus sintomas é fazendo a farinha de linhaça. E não é aquela comprando no mercado ou em loja de produtos naturais, porque ela já está oxidada, rancificada, ela não vai fazer bem para o seu organismo. Então, você pega uma quantidade de 5 a 7 colheres de sopa, por exemplo, bate no liquidificador, no mixer ou triturador, que todo mundo tem em casa, e aí consome uma colher de sobremesa, uma colher de sopa, sobre as frutas, sobre a salada, ou faz uma receita, que hoje as mulheres gostam muito de fazer uma crepioca, uma panquequinha de banana, então você pode utilizar dentro dessas receitas, ou sobre a sua comida, a farinha de linhaça, que ali a gente já consegue resolver 4, 5 sintomas da menopausa. Então a gente sempre vai entrando com a conduta alimentar, que seja também de chás, fitoterápicos, manipulados, shots, com base no sintoma que aquela paciente está sentindo. Perfeito, Giovana. Além de todas essas questões, né, como você já explicou para a gente, então a melhor forma da gente tratar esses sintomas é exatamente uma alimentação saudável, fazendo exercício físico, bebendo água. Mas eu queria te perguntar, e se daqui a pouco a mulher não teve bons hábitos ao longo da vida, dá ainda tempo dela começar agora e conseguir controlar esses sintomas? Nossa, nunca é tarde. A grande maioria das minhas pacientes, quando elas se tornam minhas pacientes, por hábitos errados, por orientação de outros profissionais, sabe qual que é a média que elas começam a ver diferença na melhora dos sintomas? 1 semana.
Em 7 dias, elas já começam a ver a diminuição do calorão, o aumento da energia, da disposição, a diminuição daquela insônia, aquele sono muito agitado, sabe? Porque não tem nada pior do que você deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, a cabeça fica pensando em 1000 coisas e não consegue descansar. Em uma semana, você já começa a ver resultado. Mas, claro, tem que ser com uma alimentação individualizada para aquela paciente, porque assim, ó, vou ser saudável, comer frutas, comer legumes, praticar atividade física, beber água, isso é um ponto. Só que precisa ser a alimentação correta para aquela paciente, para os sintomas que ela está sentindo e para os objetivos que ela busca atingir também. Seja ganhar peso, emagrecer, melhorar a composição corporal dela. Então, precisa ser uma orientação específica para aquela paciente e fazer exame de sangue. Tá? É importante a gente fazer exame de sangue para avaliar a deficiência dos nutrientes que essa paciente ela está apresentando. Então, muita deficiência de vitamina D, de cálcio, de magnésio, de zinco, de selênio, e essa falta de vitamina que começa a alterar o hormônio da tireoide, aí a paciente começa a ganhar peso e não sabe por quê, começa a alterar o hormônio do sono, o hormônio da saciedade. Então, em muitos momentos ela se vê compulsiva, descontando na comida, não sabe a hora de parar, porque ela está com uma deficiência de vitaminas e isso está alterando a produção dos hormônios dela. Então, tudo começa, primeiro, desinflamando o corpo, tirando alimentos que provavelmente ela está comendo que está inflamando, como excesso de açúcar, glúten, leite de vaca e derivados, excesso de alimentos industrializados, que estão substituindo esses alimentos por opções saudáveis. E eu sempre gosto de dizer, gente, eu não sou uma nutricionista ruim, eu sou boazinha. Então, eu gosto sempre de substituir por alimentos que vão fazer bem para o seu corpo. Porque se a mulher come aquele alimento, ela gosta. E ela, muitas vezes, não está preparada para parar de comer aquele alimento. Então, é muito mais interessante ela aprender a substituir por uma versão que vai ser igual àquela, só que saudável, ou seja, que não vai prejudicar o corpo. Então, desinflamando, repondo essas vitaminas e minerais, que não é tomando suplemento de polivitamínico em farmácia, tem que ser prescrito bem certinho. E tendo uma alimentação individualizada e específica para o sintoma que ela está sofrendo, minha linda, eu te dou uma semana para você já começar a ver melhoras significativas e, principalmente, duradouras nos seus sintomas da menopausa. Sim, é o que todas querem, né? E olha só que interessante, veio uma pergunta de uma telespectadora, que acho que também deve ser a dúvida de várias, né? Se a menopausa pode causar o ganho de peso. A menopausa, na verdade, ela causa esse ganho de peso porque pode diminuir em até 30% do metabolismo. Na verdade, por exemplo, a mulher ela percebe o quê? Uma flacidez de pele muito grande a partir da menopausa, porque a gente começa a perder de 25% a 30% do colágeno depois que entra na menopausa e pode diminuir em até 30% do metabolismo. Mas, por exemplo, como eu falei, se ela está com uma deficiência de ferro, de zinco, de selênio, de vitamina C, isso está fazendo com que os hormônios da tireoide dela, que são importantíssimos para manter o metabolismo dela acelerado, eles não sejam produzidos da forma que deveriam estar sendo produzidos, que poderiam estar sendo produzidos. E aí vem esse contexto de um corpo que está inflamado por um estilo de vida errado, comendo muito mal, se alimentando mal, dormindo mal. Quem dorme mal não consegue também ter um processo de emagrecimento satisfatório, às vezes não está praticando atividade física que condiz com o objetivo que ela quer, que é emagrecer ou ter uma qualidade de peso. Então, a gente precisa, gente, realmente, parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito mais simples, muito mais rápido e muito mais fácil do que vocês imaginam. Repondo as vitaminas que, consequentemente, com uma alimentação individualizada, você vai acelerar o metabolismo. Aí, aqui eu tenho mais um dado para trazer para vocês. As pacientes que me procuram, o principal objetivo é melhorar sintoma da menopausa. Mas nós, mulheres, sempre temos aquele objetivo estético, né? Eu quero emagrecer 5 quilos, eu quero emagrecer 10, às vezes até 30 quilos, que estão há muito tempo acima do peso. Em média, as minhas pacientes perdem de 3 a 4 quilos no primeiro mês, sem fazer sofrimento, sem passar fome, sem passar vontade, né? Mas principalmente porque reorganizou essas vitaminas e colocou os alimentos certos, preparados da forma correta, na quantidade certa e no horário adequado para que elas possam voltar a produzir esses hormônios, neurotransmissores e regular o metabolismo. Então, é muito fácil emagrecer. Ontem eu fiz uma live especial para as minhas pacientes e elas estavam falando assim, doutora, emagreci 14 quilos, emagreci 20 quilos. Então, realmente, o processo de emagrecimento ele é satisfatório quando entra com uma orientação específica.
Que interessante, Giovana. Muito obrigada pelas suas informações. Tenho certeza que dá para diminuir esses sintomas da menopausa de uma forma rápida, constante, bastante eficiente e muito deliciosa, né? Com alimentos que nos fazem bem. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Conexão. Eu quero agradecer a participação de vocês, que além de nutricionista, eu sou chefe de alimentação saudável, por isso que eu amo falar sobre comida, amo passar receitas que toda mulher gosta também. E para conhecerem melhor sobre o meu trabalho, é só seguir o menopausa.cancelada. No Instagram e no YouTube vocês vão achar, tem mais de 1.000 vidas, 1 milhão, na verdade, de mulheres ali fazendo parte do nosso programa. Pelo meu acompanhamento já passaram mais de 40 mil mulheres, somos o número 1 do Brasil, então realmente para ter toda essa proporção é porque a mulherada gosta, dá resultado e quero convidar vocês para conhecer as nossas redes sociais também. Que demais, obrigada.